Capítulo 3. Foi decepcionante não ter trazido para casa à noite alguma afirmação importante, algum fato autêntico. As mulheres são mais pobres do que os homens por causa disto ou daquilo. Talvez agora fosse melhor desistir de procurar a verdade e receber na cabeça uma avalanche de opiniões quentes como lava e descoradas como a água da lavagem da louça. Melhor seria cerrar as cortinas, deixar as distrações do lado de fora, acender o abajur, abreviar a pesquisa e pedir ao historiador, que registra não opiniões, mas fatos, para descrever sob que condições viviam as mulheres, não em todas as épocas, mas na Inglaterra, digamos, na época de Elizabeth. Pois é um enigma perene a razão por que nenhuma mulher escreveu uma só palavra daquela extraordinária literatura, quando 1 em cada 2 homens, parece, era dotado para a canção ou o soneto. Quais eram as condições em que viviam as mulheres? Perguntei-me, pois a ficção, trabalho imaginativo que é, não cai como seixo no chão, como talvez ocorra com a ciência. A ficção é como uma teia de aranha, presa apenas levemente, talvez, mas ainda assim, presa à vida pelos 4 cantos. Muitas vezes, a ligação mal é perceptível. As peças de Shakespeare, por exemplo, pareciam sustentar-se ali, completas por si mesmas. Mas, quando a teia é puxada para o lado, recurvada na borda, rasgada ao meio, lembramos que essas teias não foram tecidas em pleno ar por criaturas incorpóreas, mas são obras de seres humanos sofredores e estão ligadas às coisas flagrantemente materiais, como a saúde e o dinheiro e as casas em que moramos. Assim, fui até a prateleira onde estão os livros de história e apanhei um dos mais recentes, A História da Inglaterra, do professor Trevelyan. Mais uma vez procurei mulheres. Encontrei posição das e fui às páginas indicadas. Surrar a esposa, li. Era um direito legítimo do homem, praticado sem nenhuma vergonha, tanto nas classes altas como nas baixas, da mesma forma. Prossegue o historiador. A filha que se recusasse a desposar o cavalheiro escolhido pelos seus pais estava sujeita a ser trancafiada, surrada e atirada no quarto, sem que isso causasse abalo algum à opinião pública. O casamento não era uma questão de afeição pessoal, mas sim de avareza da família, particularmente das nobres, classes superiores. O noivado frequentemente ocorria quando uma ou ambas as partes estavam no berço e o casamento seguia-se mal saíam dos cuidados da babá. Isso acontecia por volta de 1470, pouco depois da época de Chaucer. A referência seguinte à posição das mulheres data de uns 200 anos depois da época dos Stuarts. Abre aspas. Ainda era exceção para as mulheres das classes alta e média escolherem o próprio marido, e uma vez designado, era amo e senhor, ao menos tanto quanto a lei e os costumes podiam torná-lo. Fecha aspas. Apesar disso, conclui o professor Trevelyan, nem as mulheres de Shakespeare, nem as das memórias autênticas do século XVII, como as Vimeys e as Hutchisons, parecem carentes de personalidade e caráter. Sem dúvida, se examinarmos os fatos, Cleópatra deve ter tido lá um jeito todo seu. Lady Macbeth, poderíamos supor, tinha vontade própria, e Rosalinda, pode-se concluir, era uma jovem atraente.
O professor Trevelyan só está dizendo a verdade quando observa que as mulheres de Shakespeare não parecem carentes de personalidade e caráter. Não sendo historiadores, podemos até ir mais longe e dizer que as mulheres brilharam como fachos luminosos em todas as obras de todos os poetas desde o início dos tempos. Clytemnestra, Antígona, Cleópatra, Lady Macbeth, Fedra, Cressida, Rosalinda, Desdémona e a Duquesa de Malfi, entre os dramaturgos. Entre os prosadores, Milman, Clarissa, Becky Sharp, Anna Karenina, Emma Bovary, Madame de Guermantes. Os nomes afluem à mente em bandos e não lembram nem um pouco mulheres carentes de personalidade e caráter. De fato, se a mulher só existisse na ficção escrita pelos homens, poderíamos imaginá-la como uma pessoa da maior importância, muito versátil, heróica e mesquinha, admirável e sórdida, infinitamente bela e medonha ao extremo, tão grande quanto o homem e até maior para alguns. Mas isso é a mulher na ficção. Na realidade, como assinala o professor Trevelyan, ela era trancafiada, surrada e atirada no quarto. Uma criatura muito estranha, complexa, emerge então. Na imaginação, ela é da mais alta importância. Em termos práticos, é completamente insignificante. Atravessa a poesia de uma ponta a outra. Por pouco, está ausente da história. Domina a vida de reis e conquistadores na ficção. Na vida real, era escrava de qualquer rapazola cujos pais lhe enfiassem uma aliança no dedo. Algumas das mais inspiradas palavras, alguns dos mais profundos pensamentos saem-lhe dos lábios na literatura. Na vida real, mal sabia ler e escrever e era propriedade do marido. Era certamente um monstro ímpar que se criou lendo-se primeiro os historiadores e depois os poetas. Um verme alado qual uma águia, o espírito da vida e da beleza num picadinho de sebo de cozinha. Mas esses monstros, por mais que deleitem a imaginação, não têm existência real. O que se precisaria fazer para trazê-los à vida seria pensar poética e prosaicamente a um só instante, assim mantendo contato com a realidade, que ela é a senhorita Martin, de 36 anos, vestida de azul, usando um chapéu preto e sapatos marrons, mas sem tampouco perder de vista a ficção, que ela é um vaso em que todos os tipos de essências e forças circulam e lampejam sem fim. No entanto, no instante em que se experimenta esse método com a mulher elisabetana, falta um ramo de esclarecimento. Somos detidos pela escassez dos fatos. Nada se sabe de pormenorizado, nada de perfeitamente verdadeiro e substancial sobre ela. A história mal chega a mencioná-la. E voltei-me novamente para o professor Trevelyan a fim de ver o que a história significava para ele. Constatei, examinando os títulos de seus capítulos, que significa, abre aspas, o domínio feudal e os métodos da agricultura de afolhamento, os cistes circenses e a criação de ovelhas, as cruzadas, a universidade, a Câmara dos Comuns, a Guerra dos 100 Anos, as Guerras das Rosas, os sábios do Renascimento, a dissolução dos mosteiros, luta agrária e religiosa, a origem do poderio marítimo inglês, a armada, fecha aspas, e assim por diante. Ocasionalmente, faz-se menção a uma mulher em particular, uma Elizabeth ou Mary, uma rainha ou grande dama, mas por nenhum meio viável as mulheres da classe média, sem o comando de nada além da inteligência e caráter, poderiam ter participado de algum dos grandes movimentos que, reunidos, constituem a visão de passado do historiador. Tampouco a encontramos em alguma coletânea anedótica. Aubrey mal chega a mencioná-la. A mulher jamais escreve sobre a própria vida e raramente mantém um diário. Existe apenas um punhado de suas cartas.
não deixou peças ou poemas pelos quais possamos julgá-la. O que se deseja, pensei, e por que alguma aluna brilhante de Newnham Girton não o fornece? É uma massa de informações, como que idade ela se casava, quantos filhos, via de regra, tinha, como era sua casa, se ela dispunha de um quarto próprio, se preparava comida. Seria provável que tivesse uma criada? Todos esses fatos estão em algum lugar, presumivelmente nos registros e livros contábeis paroquiais. A vida da mulher média elisabetana deve estar espalhada em algum lugar, disponível para alguém que se preste a recolhê-la e dela fazer um livro. Uma ambição que ultrapassaria minha audácia, pensei, procurando pelas prateleiras os livros que não estavam ali, seria sugerir às alunas dessas famosas universidades que reescrevessem a história, embora deva admitir que, muitas vezes, ela parece um tanto estranha tal como é. Irreal, tendenciosa. Mas por que não poderiam elas acrescentar um suplemento à história, dando-lhe, é claro, algum nome não conspícuo, de modo que as mulheres pudessem ali figurar sem impropriedade? Pois, frequentemente, as percebemos de relance na vida dos grandes homens, despachadas logo para o segundo plano, ocultando às vezes um piscar de olhos, um riso, uma lágrima talvez. Afinal, temos um número suficiente de vidas de Jane Austen. Não parece necessário voltar a examinar a influência das tragédias de Joanna Baillie sobre a poesia de Edgar Allan Poe. Não me importaria se as residências e os lugares habitualmente frequentados por Mary Russell Mitford fossem fechados ao público por pelo menos um século. Mas o que acho deplorável, prossegui percorrendo novamente com o olhar as prateleiras da estante, é o fato de não se saber nada sobre as mulheres antes do século XVIII. Não tenho na mente nenhum modelo para virar de um lado para outro. Eis-me aqui a perguntar por que as mulheres não escreviam poesia no período elisabetano e nem tenho certeza de como eram educadas, se aprendiam a escrever, se tinham salas de estar próprias, quantas mulheres tiveram filhos antes dos 21 anos e que, em suma, faziam elas das 8 da manhã às 8 da noite. Não tinham dinheiro, de certo, segundo o professor Trevelyan, eram casadas, quisessem ou não, antes de largarem as bonecas aos 15 ou 16 anos. Teria sido extremamente incomum, mesmo considerando apenas essa amostra, que, de repente, uma delas houvesse escrito as peças de Shakespeare. Concluí e pensei naquele cavalheiro idoso, já morto, mas bispo, creio, que declarou ser impossível a qualquer mulher do passado, presente ou por vir, ter a genialidade de Shakespeare. Ele escreveu aos jornais sobre isso. Disse também a uma dama que o consultou em busca de informações que os gatos, na verdade, não vão para o céu, embora tenham, acrescentou, uma espécie de alma. De quantos pensamentos aqueles velhos cavalheiros nos pouparam! Como as fronteiras da ignorância recuavam à aproximação deles! Os gatos não vão para o céu. As mulheres não podem escrever as peças de Shakespeare. Seja como for, não pude deixar de pensar, enquanto olhava as obras de Shakespeare na prateleira, que o bispo tinha razão, pelo menos nisso. Teria sido completa e inteiramente impossível a qualquer mulher ter escrito as peças de Shakespeare na época de Shakespeare. Permitam-me imaginar, já que é tão difícil descobrir fatos, o que teria acontecido se Shakespeare tivesse tido uma irmã maravilhosamente dotada, chamada, digamos, Judith. O próprio Shakespeare, muito provavelmente, sua mãe era herdeira. Foi para a escola primária, onde deve ter aprendido latim, Ovídio, Virgílio e Horácio, e os fundamentos de gramática e lógica. Ele era, como é sabido, um menino rebelde que caçava coelhos e talvez tenha atirado num cervo. Teve, bem antes do que deveria, de casar-se com uma mulher da vizinhança que lhe deu um filho
bem mais depressa do que era conveniente. Essa travessura o levou a tentar a sorte em Londres. Tinha, o que parece, gosto pelo teatro. Começou segurando cavalos à entrada do palco. Logo conseguiu trabalho no teatro, tornou-se um ator de sucesso e viveu no centro do universo, encontrando todo mundo, conhecendo todo mundo, praticando sua arte nos tablados, exercitando o espírito humorístico e até ganhando acesso ao Palácio da Rainha. Enquanto isso, sua extraordinariamente bem dotada irmã, suponhamos, permanecia em casa. Era tão audaciosa, tão imaginativa, tão ansiosa por ver o mundo quanto ele. Mas não foi mandada à escola. Não teve oportunidade de aprender gramática e lógica, quanto menos ler Horácio e Virgílio. Pegava um livro de vez em quando, talvez algum do irmão, e lia algumas páginas. Mas, nessas ocasiões, os pais entravam e lhe diziam que fosse remendar as meias ou cuidar do guisado e que não andasse no mundo da lua com livros e papéis. Com certeza, falavam-lhe com firmeza, porém bondosamente, pois eram pessoas abastadas que conheciam as condições de vida para uma mulher e amavam a filha. A rigor, é bem mais provável que ela fosse a menina dos olhos do pai. Talvez ela rabiscasse algumas páginas escondidas no depósito de maçãs do sótão, mas tinha o cuidado de ocultá-las ou atear-lhes fogo. Cedo, porém, antes de entrar na casa dos 20 anos, ela deveria ficar noiva do filho de um negociante de lã lá da vizinhança. Reclamou do casamento que lhe era odioso e por isso foi duramente surrada pelo pai. Depois, ele parou de repreendê-la, implorou-lhe, em vez disso, que não o magoasse, não o envergonhasse nessa questão do casamento. Ele lhe daria um colar de pérolas ou uma linda anágua, disse, e havia lágrimas em seus olhos. Como poderia ela desobedecer-lhe? Como poderia partir-lhe o coração? Somente a força do próprio talento levou-a a fazê-lo. Fez um pequeno pacote com seus pertences, deixou-se escorregar por uma corda numa noite de verão e tomou a estrada para Londres. Ainda não tinha 17 anos. Os pássaros que cantavam nas sebes não eram mais musicais do que ela. Judith tinha o mais vivido pendor, um dom como o do irmão para a melodia das palavras. Como ele, tinha uma predileção pelo teatro. Ficou à entrada de um, queria representar, disse. Os homens riram-lhe no rosto. O gerente, um homem gordo e falador, soltou uma gargalhada. Ele berrou alguma coisa sobre poodles dançando e mulheres representando. Nenhuma mulher, disse ele, tinha qualquer possibilidade de ser atriz. E insinuou, vocês podem imaginar o quê? Ela não conseguiu obter nenhuma formação em seu ofício. Poderia ao menos procurar janta numa taberna ou perambular pelas ruas à meia-noite? Apesar disso, seu talento era para a ficção e desejava com ardor alimentar-se abundantemente da vida dos homens e mulheres e do estudo de seus estilos. Finalmente, o empresário Nick Green compadeceu-se dela. Judith viu-se grávida desse cavalheiro e então, quem pode medir o fogo e a violência do coração do poeta quando capturado e enredado num corpo de mulher? Matou-se numa noite de inverno e está enterrada em alguma cruzilhada onde agora param os ônibus em frente ao Elephant and Castle. É mais ou menos assim que se daria a história, penso eu, se uma mulher na época de Shakespeare tivesse tido a genialidade de Shakespeare. De minha parte, porém, concordo com o falecido bispo, se bispo ele era. Nem pensar que alguma mulher da época de Shakespeare tivesse o gênio de Shakespeare. Isso porque um gênio como o de Shakespeare não nasce entre pessoas trabalhadoras, sem instruções e humilde. Não nasceu na Inglaterra entre os saxões e os bretões. Não nasce hoje nas classes operárias. Como poderia então ter nascido entre mulheres cujo trabalho começava, de acordo com o professor Trevelyan, quase antes da largagem às bonecas
que eram forçadas a ele por seus pais e presas a ele por todo o poder da lei e dos costumes? Não obstante, alguma espécie de talento deve ter existido entre as mulheres, como deve ter existido entre as classes operárias. Vez por outra, uma Emily Brontë ou um Robert Burns explode numa chama e prova sua presença, mas certamente esse talento nunca chegou ao papel. Quando, porém, lemos sobre uma feiticeira tirada às águas, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma bruxa que vendia ervas, ou até sobre um homem muito notável que tinha mãe, então penso estarmos na trilha de uma romancista perdida, uma poetisa reprimida, de alguma Jane Austen muda e inglória, alguma Emily Brontë que fazia saltar os miolos no Pantanal ou careteava pelas estradas enlouquecida pela tortura que o talento lhe impunha. De fato, eu me arriscaria a supor que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem assiná-los, foi muitas vezes uma mulher. Foi uma mulher que Edward Fitzgerald, creio, sugeriu ter feito as baladas e as cantigas folclóricas, cantarolando-as para seus filhos, distraindo-se com elas nas rodas de fiar ou nas longas noites de inverno. Isso talvez seja verdade, talvez não. Quem pode afirmar? Mas o que existe aí de verdade, assim me pareceu, revendo a história da irmã de Shakespeare tal como a criei, é que qualquer mulher nascida com grande talento no século XVI teria certamente enlouquecido, se matado com um tiro ou terminado seus dias em algum chalé isolado, fora da cidade, meio bruxa, meio feiticeira, temida e ridicularizada. Pois não é preciso muito conhecimento de psicologia para se ter certeza de que uma jovem altamente dotada que tentasse usar sua veia poética teria sido tão contrariada e impedida pelas outras pessoas, tão torturada e dilacerada pelos próprios instintos conflitantes, que teria, de certo, perdido a saúde física e mental. Nenhuma jovem poderia ter caminhado até Londres e ficado de pé à porta de um teatro e forçado o caminho até a presença dos empresários sem violentar a si própria e sofrer uma angústia que talvez fosse irracional. Pois a castidade pode ser um fetiche inventado por certas sociedades por motivos desconhecidos, mas que era ainda assim inevitável. A castidade tinha então, e tem ainda agora, importância religiosa na vida de uma mulher e de tal modo enredou-se em nervos e instintos que libertar-se dela e trazê-la à luz do dia exige uma coragem das mais raras. Levar uma vida livre na Londres do século XVI teria significado para uma mulher que fosse poetisa e dramaturga um colapso nervoso e um dilema que bem poderiam matá-la. Se sobrevivesse, o que quer que houvesse escrito, teria sido distorcido e deformado, fruto de uma imaginação retorcida e mórbida. E sem dúvida, pensei, olhando a prateleira onde não há peças da autoria de mulheres, seu trabalho sairia sem assinatura. Esse refúgio, ela, de certo, teria buscado. Foi o resquício do sentimento de castidade. E, sem dúvida, pensei, olhando a prateleira onde não há peças da autoria de mulheres. Seu trabalho sairia sem assinatura. Esse refúgio ela, de certo, teria buscado. Foi o resquício do sentimento de castidade que ditou o anonimato às mulheres até mesmo no século XIX. Currer Bell, George Eliot, George Sand, todas vítimas do conflito interno, como provam seus escritos, buscaram inutilmente esconder-se atrás de nomes masculinos. Assim renderam homenagem à convenção, que, se não implantada pelo outro sexo, foi fartamente incentivada por ele. A glória maior da mulher é não ser falada, disse Péricles, ele próprio um homem muito falado. De que a publicidade das mulheres é detestável. O anonimato corre-lhes nas veias. O desejo de se ocultar ainda as possui. Nem mesmo agora elas se interessam tanto pelo vigor da fama quanto os homens, e, falando em termos gerais, passarão por lápides ou postes sem sentir o desejo irresistível de neles gravar os respectivos nomes, como fazem
A, B ou C, em obediência a seu instinto, que murmura se vê passar uma bela mulher ou até mesmo um cão. Ce chien est à moi. E é claro, talvez não seja um cão, pensei, lembrando-me da Parliament Square, de Sigalí e de outras avenidas. Pode ser uma faixa de terra ou um homem de cabelos negros e crespos. Uma das grandes vantagens de ser mulher é que se pode tolerar até mesmo uma linda negra sem querer fazer dela uma inglesa. A mulher, portanto, que nascesse com a veia poética no século XVI, seria uma mulher infeliz, uma mulher em conflito consigo mesma. Todas as condições de sua vida e todos os seus próprios instintos conflitavam com a disposição de ânimo necessárias para libertar tudo o que há no cérebro. Mas qual o estado de espírito mais propício para o ato da criação? Perguntei. Pode-se chegar a alguma noção do estado que favorece e possibilita essa estranha atividade? Nesse ponto, abri o volume que contém as tragédias de Shakespeare. Qual era a disposição de ânimo de Shakespeare, por exemplo, quando escreveu o Rei Lear e Antônio e Cleópatra? Certamente era mais favorável à poesia como jamais existiu. Mas o próprio Shakespeare nada disse sobre isso. Sabemos apenas de passagem e, por acaso, que ele nunca apagou uma linha. Realmente nada foi jamais dito pelo próprio artista sobre sua disposição de ânimo, talvez até o século XVIII. É possível que isso tenha sido iniciado com Rousseau. De qualquer modo, perto do século XX, a consciência de si mesmo se desenvolvera a tal ponto que era um hábito dos homens de letras descrever o que lhes passava pela mente em confissões e autobiografias. Também sua vida fora escrita e as cartas publicadas após sua morte. Assim, embora não saibamos pelo que Shakespeare passou quando escreveu o Rei Lear, sabemos, de certo, pelo que Carlyle passou quando escreveu a Revolução Francesa, pelo que Flaubert passou quando escreveu Madame Bovary, pelo que Keats estava passando quando tentou escrever poesia enquanto lutava contra a chegada da morte e a indiferença do mundo. E depreende-se dessa imensa literatura moderna de confissões e autoanálise que escrever uma obra de gênio é quase sempre um feito de prodigiosa dificuldade. Tudo se opõe à probabilidade de que ela aflore íntegra e completamente do escritor. Em geral, as circunstâncias materiais opõem-se a isso. Os cachorros latem, as pessoas interrompem, o dinheiro tem que ser ganho, a saúde entra em colapso. Além disso, para acentuar todas essas dificuldades e tomá-las mais difíceis de suportar, entra a notória indiferença do mundo. Ele não pede que as pessoas escrevam poemas e romances e contos. Não precisa deles. Pouco lhe importa se Flaubert encontra a palavra certa ou Carlyle verifica escrupulosamente este ou aquele fato. Naturalmente, não irá pagar pelo que não quer. E assim o escritor, Keats, Flaubert, Carlyle, sofre especialmente nos anos criativos da juventude toda sorte de perturbações e desestímulos. Uma imprecação, um grito de angústia elevam-se desses livros de análises e confissões. Abre aspas. Poderosos poetas em sua miséria mortos. Fecha aspas. Esse é o fardo de seu canto. Se algo sobrevive a despeito disso tudo, é um milagre, e provavelmente nenhum livro nasce íntegro e sem mutilações, tal como foi concebido. Mas, para as mulheres, pensei, olhando para as prateleiras vazias, essas dificuldades eram infinitamente mais descomunais. Em primeiro lugar, ter um quarto próprio, sem falar num quarto sossegado ou num quarto à prova de som, estava fora de questão, a menos que seus pais fossem excepcionalmente ricos ou muito nobres, mesmo no início do século XIX. Uma vez que sua pequena mesada, que dependia da boa vontade do pai, dava apenas para mantê-la vestida, ela se privava mesmo dos paliativos que representavam até para Keats, ou Tennyson, ou Carlyle, todos os homens pobres, um passeio a pé, uma pequena viagem à França, uma acomodação isolada que,
mesmo bem miserável, punha-os ao abrigo das exigências e tiranias das respectivas famílias. Essas dificuldades materiais eram imensas, muito piores, porém, eram as imateriais. A indiferença do mundo, que Keats e Flaubert e outros homens de gênio tiveram tanta dificuldade de suportar, não era, no caso da mulher, indiferença, mas sim hostilidade. O mundo não lhe dizia, como a eles, abre aspas, escreva se quiser, não faz nenhuma diferença para mim. Fecha aspas. O mundo dizia numa gargalhada, abre aspas, escrever? E que há de bom no fato de você escrever? Fecha aspas. Nesse ponto, talvez as psicólogas de Newnham e Girton possam vir em nosso auxílio, pensei olhando novamente para os espaços vazios nas prateleiras. Pois é certamente oportuno medir o efeito do desestímulo sobre a mente do artista, como vi uma empresa de laticínios medir o efeito do leite comum e do leite tipo A no corpo dos ratos. Eles puseram 2 ratos em gaiolas lado a lado. Um era esquivo, tímido e pequeno, e o outro era lustroso, ousado e grande. Ora, com que alimentamos as mulheres enquanto artistas? Perguntei, relembrando, acho, aquele jantar de ameixas secas e creme. Para responder a essa pergunta, bastou-me abrir o jornal vespertino e ler que Lord Birkenhead acha que... Mas, realmente, não vou me dar o trabalho de transcrever a opinião de Lord Birkenhead sobre o que escrevem as mulheres. Quanto ao Deão Inc., deixarei para lá o que ele diz. Ao especialista de Harley Street, poderá ser permitido despertar os ecos de Harley Street com suas vociferações sem arrepiar um só fio de meus cabelos. Citarei, no entanto, o Sr. Oscar Browning, pois, em certa época, o Sr. Oscar Browning foi uma eminente personagem em Cambridge e costumava examinar os alunos de Girton e Newnham. O Sr. Oscar Browning tinha o hábito de declarar que a impressão deixada em sua mente, após examinar qualquer conjunto de provas, era que, independentemente das notas por ele conferidas, a melhor dentre as mulheres era intelectualmente inferior ao pior dentre os homens. Após dizer isso, o Sr. Browning voltou para seus aposentos. E é essa sequência que o torna bem-quisto e faz dele uma figura humana de certa estatura e majestade. E encontrou um cavalariço deitado no sofá. Abre aspas. Um mero esqueleto. As faces eram encovadas e pálidas, os dentes eram escuros e ele não parecia comandar inteiramente seus membros. E Arthur, disse o Sr. Browning. Ele é mesmo um grande menino e muito generoso. Fecha aspas. Os 2 quadros sempre me parecem complementar-se mutuamente. E, felizmente, nessa era de biografia, os 2 quadros muitas vezes de fato se completam, de modo que temos a possibilidade de interpretar as opiniões dos grandes homens não apenas pelo que dizem, mas pelo que fazem. Porém, embora isso seja agora possível, tais opiniões, saídas dos lábios de pessoas eminentes, devem ter sido suficientemente impressionantes até mesmo há 50 anos. Suponhamos que um pai, pelos mais elevados motivos, não quisesse que sua filha saísse de casa e se tornasse escritora, pintora ou acadêmica. Veja o que diz o Sr. Oscar Browning, diria ele. E não havia apenas o Sr. Oscar Browning, havia o Saturday Review, havia o Sr. Gregg. A essência de ser mulher, dizia o Sr. Gregg enfaticamente, é que elas são sustentadas pelos homens e servem a eles. Havia uma enorme maioria de opiniões masculinas no sentido de que nada se poderia esperar das mulheres intelectualmente. Mesmo que seu pai não lhe lesse em voz alta essas opiniões, qualquer moça poderia lê-las por si mesma e a leitura, mesmo no século XIX, deve ter-lhe reduzido a vitalidade e influído profundamente em seu trabalho. Haveria sempre aquela afirmativa.
Você não pode fazer isto. Você é incapaz de fazer aquilo. Contra a qual protestar ia ser superada. Provavelmente, para uma romancista, esse germe já não surte grande efeito, pois tem havido mulheres romancistas de mérito. Mas para as pintoras, isso deve trazer ainda algum tormento. E para as musicistas, imagino, é ainda hoje ativo e venenoso ao extremo. A mulher que compõe música situa-se no que foi o lugar da atriz na época de Shakespeare. Nick Green, pensei, lembrando a história que criei sobre a irmã de Shakespeare, dissera que uma mulher representando lembrava-lhe um cachorro dançando. Johnson repetiu essa frase 200 anos depois a propósito das pregadoras de saias. E aqui, disse eu abrindo um livro sobre música, temos as mesmas palavras novamente usadas neste ano da graça de 1928 sobre mulheres que tentam escrever música. Abre aspas. Sobre a senhorita Germaine Taillefer, pode-se apenas repetir a máxima do Dr. Johnson sobre as mulheres pregadoras, transposta em termos de música. Senhor, a composição de uma mulher é como o andar de um cachorro sobre as patas traseiras. Não é bem feita, mas já surpreende constatar-se que, de qualquer modo, foi feita. Com que exatidão a história se repete. Assim, concluí fechando a vida do Sr. Oscar Bruni e empurrando o resto para longe. É bastante evidente que, mesmo no século XIX, a mulher não era incentivada a ser artista. Pelo contrário, era tratada com arrogância, esbofeteada, submetida a sermões e admoestada. Sua mente deve ter sofrido tensões e sua vitalidade foi reduzida pela necessidade de opor-se a isso, de desmentir aquilo. Pois aí, mais uma vez, entramos no âmbito daquele complexo masculino muito interessante e obscuro que teve tanta influência no movimento feminista, daquele desejo arraigado, não tanto de que ela seja inferior, mas de que ela seja superior, o que o coloca, para onde quer que se olhe, não apenas na dianteira das artes, mas barrando também o caminho da política, mesmo quando, para ele próprio, o risco pareça infinitesimal e a suplicante, humilde e devotada. Até Lady Bessborough, recordei-me, com toda a sua paixão pela política, precisou inclinar-se humildemente e escrever a Lord Grenville Leveson Gower. Abre aspas. A despeito de toda a minha violência na política e de falar tanto sobre esse assunto, concordo perfeitamente com o senhor em que mulher alguma não tem nada de se envolver com esse ou com qualquer outro assunto sério, além de dar sua opinião, se solicitada. Fecha aspas. E assim ela gasta seu entusiasmo onde ele não enfrenta nenhum obstáculo, naquele assunto imensamente importante, o discurso de estreia de Lord Grenville na Câmara dos Comuns. O espetáculo é certamente estranho, pensei. A história da oposição dos homens à emancipação das mulheres talvez seja mais interessante do que a história da própria emancipação. Seria possível escrever um livro divertido sobre isso, caso alguma jovem aluna de Girton ou Newnham colhesse exemplos e deduzisse uma teoria. Mas ela precisaria de luvas grossas nas mãos e de barras de ouro maciço a protegê-la. Mas o que hoje é divertido, lembrei-me enquanto fechava Lady Bessborough, teve um dia que ser levado desesperadamente a sério. As opiniões de que alguém hoje prega num livro considerado o canto do galo, guardando-o para ler perante plateias selecionadas nas noites de verão, um dia arrancaram lágrimas, posso garantir-lhes. Entre suas avós e bisavós, houve muitas que choraram amargamente. Florence Nightingale berrou em seu desespero. Além disso, é muito fácil para vocês, que ingressaram na universidade e desfrutam de sala de estar, ou serão apenas conjugados de quarto e sala de estar?
própria, afirmar que a genialidade não deveria ligar para tais opiniões, que a genialidade deveria pairar acima do que se diz dela. Lamentavelmente, são os homens ou mulheres de talento que mais se importam com o que se diz deles. Lembrem-se de Keats. Lembrem-se das palavras que ele mandou gravar em seu túmulo. Pensem em Tennyson. Pensem, mas eu dificilmente precisaria multiplicar os exemplos do fato inegável, se bem que muito auspicioso, de que é da natureza do artista importar-se excessivamente o que se diz dele. A literatura está salpicada dos destroços de homens que se importaram irracionalmente com as opiniões dos outros. E essa suscetibilidade deles é duplamente lastimável, pensei, voltando mais uma vez para minha investigação inicial sobre qual seria o estado de espírito mais propício ao trabalho criativo. Pois a mente do artista, a fim de alcançar o prodigioso esforço de libertar, íntegro e completo, o trabalho que está nele, precisa ser incandescente, tal como a mente de Shakespeare. Conjecturei, enquanto olhava para o livro aberto em Antônio e Cleópatra. Não deve haver nela nenhum obstáculo, nenhuma matéria estranha não eliminada. Pois, embora afirmemos nada saber sobre o estado de espírito de Shakespeare, no momento mesmo em que o afirmamos, estamos dizendo algo sobre o estado de espírito dele. A razão, talvez, porque sabemos tão pouco sobre Shakespeare, em comparação com Donne, ou Ben Jonson, ou Milton, é que seus ressentimentos e rancores e antipatias nos são ocultos. Não somos interrompidos por alguma revelação que nos faça lembrar do escritor. Todo o desejo de protestar, de pregar, de proclamar alguma injúria, de desforrar-se de algo, de fazer o mundo testemunhar algum revés ou injustiça, foi descarregado dele e eliminado. Assim, a poesia flui dele livre e desimpedida. Se algum dia um ser humano expressou completamente seu trabalho, esse ser foi Shakespeare. Se algum dia uma mente se mostrou brilhante e livre, pensei eu, voltando-me novamente para a estante, essa mente foi a de Shakespeare. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço.